E hoje a gente fecha com uma dica muito legal e foi pedido de algumas telespectadoras que adoram usar o batom vermelho. Mas como a gente pode aumentar a durabilidade desse batom e principalmente o batom, quando ele tem uma cor intensa, por exemplo, o tom de vermelho, o acabamento precisa ser perfeito, aquele contorno precisa ser perfeito para valorizar ainda mais, né, a boca da mulher. Por isso, Carol Couto hoje está aqui conosco para dar essas diquinhas do acabamento perfeito e uma fixação perfeita também. Tudo bem, Carol? Tudo ótimo. Obrigada pela presença, fez boa viagem? Sim, ótima. Carol já virou nossa consultora, né, de moda, de maquiagem, de beleza. E como a gente pode aí usar e abusar do batom vermelho, tendência muito forte. A gente vê o vermelho na roupa, na bota e na maquiagem. Exatamente. Acho que o vermelho é uma cor que veio para essa estação e vai ser muito predominante. E aproveitando o embalo do Dia dos Namorados, né, pra gente já ficar gata pro namorado amanhã. E então eu trouxe a opção do batom vermelho, porque é uma dúvida que muitas mulheres têm. E como muitas passar. mulheres já gostam, né? Já gostam. E outras estão aproveitando essa tendência do vermelho, né? Na moda, na passarela, nas vitrines, nos calçados, nos acessórios, mas também se aventurando. Ai, Tati, eu não uso batom vermelho, mas tá aí, né? Vou ver como é que vai ficar no meu corpo. Tem aquela como curiosidade, é que vai ficar né? na minha boca. Então, eu acho que assim, o batom vermelho ele é universal, ele serve para qualquer mulher, qualquer tom de pele. E a gente, hoje em dia, é muito comum você usar diariamente, né? Antigamente, às vezes, tinha um pouco de restrição com relação à cor, mas hoje a mulherada já tá mais ousada, tá usando o tempo todo, enfim, no dia a dia. Claro que em algumas situações, talvez não, né? Mas, assim, no geral, toda mulher usa. E qual a primeira dica, assim, para a pessoa não errar no batom vermelho? A primeira dica é fazer uma pele bonita e ter um contorno perfeito. Que eu falo que, na verdade, aquela maquiagem que a gente deseja, sabe? Que a gente vê em capa de revista, tapete vermelho. Qual que é o segredo? É o acabamento. É técnica, É a né, técnica. na verdade. Mas não é difícil. É porque, às vezes, a gente não tem muito bem como fazer. Mas hoje eu vou trazer e desvendar esse mistério para vocês. Oba! Então, como é que é? Trouxe aqui, ó, um espelhinho. E eu vou fazer em mim ainda, para ser uma automaquiagem mesmo. O segredo é um lápis de boca da cor do batom, porque daí é mais fácil. E aí eu escolhi um vermelho bem forte. Bem vermelho. A gente tem dois caminhos a seguir. Ou a gente passa primeiro o batom e depois contorna. Quem tem mais dificuldade pode fazer isso. Ou começa pelo contorno. Então, é assim, ó. Quer que eu segure pra você, Carol? Você... Não, acho que eu consigo. Qualquer coisa eu seguro. Aí a gente faz assim, eu já hidratei meu lábio, porque isso é um segredo importante também. Às vezes a gente tá com a boca muito rachadinha por conta do frio, esse batom não vai ficar tão bonito. Certo. Então, passar um bom hidratante antes. Quem quiser esse batom mais sequinho, tira o excesso do hidratante e aí aplica o batom, tá? E aí, o que você usa pra hidratar a boca? Pessoal, muito tempo atrás, a famosa aquela manteiga de cacau, Manteiga né? de cacau. Hoje em dia existem uma variedade enorme de balmes pros lábios. Tem até uma dica que eu gosto de dar, que é pegar o hidratante labial ou a manteiga de cacau, misturar com açúcar e esfoliar o lábio. Porque aí ele tira às vezes aquela a pelinha, né? renova as células do lábio e a cor do lábio fica diferente também, fica mais bonita. Vou fazer isso. É muito legal Um pouquinho isso. da manteiga de cacau, do balme, um hidratante labial com um hidratante açúcar. líquido, né? Que seja mais fluidinho. E mistura com açúcar e esfrega no lábio. E ainda é docinho, fica bem gostosinho. E faz esfoliação. Mas já existem marcas que vendem esse produto pronto já para você passar no lábio, tá? Então, assim, a gente começa por onde? Eu sempre imagino pontos no lábio, porque às vezes a gente, não consigo fazer esse traçado retinho. Como que a gente faz? Aos poucos. A gente é muito ansiosa e a gente quer de uma vez, né? E aí isso não dá certo. Então, ó, eu venho aqui e imagino um pontinho, ó. Marquei um pontinho aqui, certo? Aí eu venho com outro aqui. Outro aqui. E um aqui. E depois a gente vai fazer aquela brincadeira de ligar os pontos, que fica bem mais fácil. Então, ó. O meio.
Eu sempre apoio o dedinho, que eu acho que me dá mais confiança na hora de riscar. Ai, deu pra ver agora certinho nessa imagem. O dedinho apoiado ali no queixo. É, porque senão a mão fica solta e você não consegue fazer. Então, ó, a gente já fez esse lado. Muito legal, porque é automaquiagem, né? Exatamente, porque às vezes fazer em outra pessoa, quem tá em casa não vai ter a noção na hora de fazer em si mesma, né? As posições são diferentes. Por exemplo, essa dica do dedinho já não É legal ia... ver você fazendo, Exatamente. Né? Ó, então o meu lábio inferior todo contornado. E agora a gente vai fazer isso na parte superior. Mesma coisa dos pontinhos, ó. Ah, uma outra coisa que eu falo que é muito importante, quando você passa um batom com cor, ele vai mostrar exatamente o desenho do seu lábio, o formato. E nem sempre a gente tem a simetria. Então, nessa hora, é importante vocês perceberem qual é a diferença e o que a gente tem que equilibrar. Como que eu faço isso? Olha de longe para o espelho para você ter uma noção geral da sua boca. E aí procura a diferença. Então, no meu caso, esse cantinho aqui, ó, ele é mais baixo. Então, eu sempre subo um pouquinho ele. Eu passo ele do contorno na boca para ficar na mesma medida do outro. Eu vou fazer e aí vai ficar mais claro. Isso é muito comum, né? A maioria das pessoas tem, às vezes, um ladinho do lábio um pouquinho mais levantadinho. Exatamente. Ou rebaixadinho. Rebaixadinho. Então, com o contorno, a gente extravassa. Passa do lábio para eu chegar naquele equilíbrio. De uma maneira bem sutil, porque senão fica muito evidente e vai parecer que você errou a hora de passar o contorno, exatamente. Então, ó. Do primeiro ponto pro segundo. Certo? E na parte de cima, a gente foram os 3 pontinhos. Os 3 pontinhos, eu fiz aqui embaixo também. Então, agora eu vou fazer esse cantinho. Certo? E agora é aquela parte que eu falei que é diferente. Aí eu olho de novo e eu ainda vejo uma diferença. Então eu vou arrumar. Consegue ver? Eu não consigo. Não. É que o olho aqui é treinado, né? Não, mas a gente sempre vê, né? Ah, o pessoal tá lindo, assim, não, aqui tá faltando alguma coisa. Não é? A gente tem essa impressão. E uma outra coisa que às vezes funciona também, qualquer parte da maquiagem, façam isso, na dúvida. Tira uma foto. Que aí com o celular mesmo, entrega aí se olha, né? na hora. É. Ali eu vou ver onde é que você vai corrigir. Então, ó, esse aqui, ó, mais baixinho. Conseguem ver? Aqui, mais baixinho. Bem pouquinho. Vira um pouquinho mais pra mim, Carol. Aí, ó. Aqui, ó. Ah, agora você falou e apontou, ele é um pouquinho mais caído, é bem sutil. Exato, ó. Aí aqui a gente vai subir um pouquinho só pra ficar igual, porque o vermelho vai entregar na hora que a gente passar, vai evidenciar demais. Subir um pouquinho o lápis, aumentando o contorno. Boa dica para equilibrar. Não é? Ou quem tem um lábio muito fininho também, né? Quando a boca é muito pequenininha, pode fazer isso para dar um volume maior para os lábios. Isso não vale só para o vermelho, qualquer batom colorido, acho que vale a pena essa dica do contorno, né? Na verdade, eu falo que assim, o contorno, às vezes a gente fala, ai, para que usar contorno? Uma coisa antiga. Não é. O contorno, ele sempre deixa a sua boca e seu batom com um acabamento muito mais sofisticado. Inclusive, se você for usar um batom cor de boca, aqueles nudes que a gente, né, tá que geralmente na moda. Usa. Exatamente. Eu uso nude. Que a gente fala assim, o nude, não precisa. Precisa sim, porque aí ele vai dar um acabamento mais bonito e mais profissional para sua maquiagem, entendeu? Já vou atrás disso amanhã. Não vai ficar sem mais, você vai ver. E ele faz o que também? Uma outra dica. Ele funciona para segurar mais o batom. Senhorinhas que tem aquele código de barra, sabe? Que é bem vinca, marcado, né? Exatamente. Então é uma maneira da gente limitar o espaço desse batom, entendeu? Porque é um produto mais sequinho, ele é mais consistente. Então ele não vai deixar o batom escorrer e vazar do lábio. Existe algum lápis, um contorno universal, Carol? Porque a gente tem várias cores de batom.
Eu preciso ter, por exemplo, um lápis mais ou menos, né, da mesma cor do batom, ou existe algum universal, algum neutro? Existe, assim, eu sempre sugiro para as minhas clientes, ou quando eu dou alguma dica, tem os coringas, que eu digo que é um vermelho, Tá. um nude cor de boca, cor da pele, e um pro rosa, se você usar rosa, claro, né? Vermelho, nude e um E rosinha. o rosa se você tiver opção, mas se você tiver um nude e um vermelho, fechou. Por quê? O nude ele vai servir para base de qualquer batom claro, qualquer um, inclusive o rosa. E o vermelho ele é mais específico porque é uma cor muito forte, então vai contrastar com o tom do seu batom, tá? Porque a gente tem uma infinidade de cores, né? Às vezes nem todo mundo tem Exato. não dá para comprar um lápis de cada cor. Então, investindo num cor de boca e num E vermelho... no vermelho você já tá segura para qualquer maquiagem. Dá para Fizemos fazer o bastante contorno. coisa. Olha que diferença, né, gente? Que dá. Você pode aplicar o contorno na boca toda. Isso também ajuda a segurar um pouco mais, tá? O mesmo lápis eu iria preencher agora? Você poderia preencher. Inclusive, ele poderia ser seu batom, por exemplo. Entendeu? Você não precisaria passar um batom por cima, tá? Mas eu não vou usar porque eu quero que vocês vejam bem como vai ficar o efeito do batom. Por isso que eu não vou aplicar. Mas não é uma regra, você pode ou não aplicar. Então, venha, ó, e aplica o batom na boca toda. Cuidado com as extremidades, mas aí a gente vai fazendo aos pouquinhos, eu vou mostrando pra vocês, mas foca no centro. Tá, primeira etapa no centro. Uhum. Aí você fala assim, mas e o batom com o pincel? Qual que é a diferença de aplicar com o pincel e o batom direto? Eu gosto de aplicar o pincel só nas extremidades, nos cantinhos do lábio, porque é mais difícil. O batom, às vezes, ele é muito grosso, não vai chegar lá ou acaba borrando. Mas, como eu quero intensidade de cor, eu sempre aplico o batom direto na minha boca. Quando eu vou fazer uma cliente, aí a gente tem que tirar um pouquinho do batom com uma espátula e aplicar por questão de higienização. Mas quando o batom é seu, pode aplicar direto, tá? Gente, ficou perfeito o contorno, Carol. Não, boca vermelha tem que ter um acabamento bonito, né? Sempre. É uma regrinha assim que anda Tem um truque, junto. porque o seu não ficou, tá vendo? Você falou, às vezes fica aquele vermelhinho no dente. Fica no É dente. o formato mesmo? Não, às vezes a gente passa muito Da pra boca? dentro. Aí você vai sorrir e tá lá, né? Uma Engraçada. dica é não passar muito pra dentro? Pode passar o batom normal, depois você pode vir com um papelzinho e tirar o excesso só no meio. Que coloca o papel, faz aquela, né? Você vem aqui, ou o dedinho, você faz assim, ó. Aí ele limpa, entendeu? Faz de novo, que a imagem tá fechadinha agora, Carol, por favor. Olha lá. Aí Saiu o ele excesso tira de o dentro. excesso e não fica Pra evitar sujando o manchando seu o dente. dente. Exatamente. Adorei. Então, aí depois você pode vir e dar o acabamento que faltar no contorno. Sensacional, gente. E aí uma dica que faz muita diferença. Eu adoro as dicas e os truques. É o segredinho, ó. A cereja do bolo, né? Com um pincel firme e retinho, ó, vou mostrar aqui na tela pra vocês, tá? Eu peguei um de base reta, mas ele tem que ser, ó, tá vendo? Bem firme. Certo. A gente vai firmar esse contorno com um corretivo ou a sua base que você usou na sua pele ou o corretivo que você usou nos olhos. A gente vai usar para marcar ainda mais esse contorno. Como é que você faz? Então é assim, ó. Deixa eu pegar essa cor aqui que eu acho melhor. Meu corretivo, tom da minha pele. Eu vou pegar um pouquinho do produto. Aí, gente, é bem pouquinho mesmo, tá? Porque se você deixa o excesso, você vai ficar com uma linha de corretivo e aí não fica bonito. Eu tiro o excesso sempre na mão. E aí eu venho aqui, ó, mesma posição do dedinho, tá vendo? Apoio. E vou contornando, ó. Olha. Eu vou fazer um lado pra vocês verem a diferença com o outro. Fica aquele risquinho ali bem sutil, um contorninho bem sutil, né? Uhum. Que máximo.
Não, e a boca para ali, entendeu? Aí fica aquela boca perfeita. Tipo de capa de revista. De capa de revista, exatamente. Ó, vou pegar mais um pouquinho do corretivo e vou aplicar na parte superior. O corretivo da cor mesmo da pele, o tom da pele. Ó, tá vendo essa boca? Eu já Olha consigo ver a diferença de um lado daqui. Eu não pro sei em casa, se a pela câmera TV, mostra, né? mas eu aqui, no tete a tete, nitidamente. A gente vai fechar a imagem, ó, no rosto dela. Vira um pouquinho. Aí, perfeito. Vocês conseguem perceber, gente? É bem aquilo que você falou, tipo, a boca acaba ali, né? Fica aquele... Sensacional. Pra terminar, Carol, tem gente que usa o batom como blush. Eu vi alguns tutoriais na internet. Hoje agora tá essa febre, é o hit do momento. Mas como aplicar para não ficar over, não correr risco, né? De exagerar ali. Você pode fazer de duas maneiras. Ou você vem direto com o batom, eu prefiro com o dedinho. Então eu vou pedir sua ajuda agora. Claro. Segura aqui pra mim, por favor. Ó, eu venho com o dedinho e deposito, ó, dou um sorrisinho e deposito aqui, tá vendo? Dou uma espalhadinha. Aí com o pincel de blush, a gente espalha e esfuma esse produto, ó. Que dá aquele ar saudável, né? E às vezes, isso é ótimo para dicas para viagem ou quando você vai sair e às vezes surgiu um evento e você não tem como se retocar. Você tem um batom vermelho, a gente não fica na mão. Adorei! E aí, se quiser, vai pondo um pouquinho mais. Dependendo da cor do seu batom, você pode usar até de sombra. Olha que máximo, gente. Ó, os contatos da Carol estão no vídeo. O Instagram, @CarolineBCouto. Caroline B. Couto, como no vídeo. Todo mundo vai lá seguir ela, prestigiar, para ter acesso a outros truques, né? De maquiagem. Hoje nosso tempo acabou. Carol, eu amei! Acho que eu vou até me jogar no batom vermelho. Não é? Vai ficar linda agora me encorajou. Gostei. Obrigada, viu, minha amor? Imagina. Amei, até mês que vem. Até. Com mais um truque. Com certeza. Gente, às vezes é só o batom vermelho que a gente tem ali na bolsa, né? Usa também de blush.